mercado de arte de uma forma mega, assim, super, ultra, hiper, né? E graças também ao desenvolvimento tecnológico também ajuda muito. Como também sistemas educacionais, por simplesmente ensino fundamental, um pouco básico, né? Também ele é movido à estatística. Então, se não tem estatística bacana para mostrar para a mídia, a gente inventa uma, não tem problema. Então, na realidade, não é que a verdade disso todo questionando aquilo mesmo para você curtir. Ele é só para você vender. Mas também foi um sucesso. Sim, foi um sucesso, porque também tem o local, né? As grandes galerias vieram, Exato. O número de negócios foi, o volume de negócios foi enorme, a gente não pode negar. Até suplantou São Paulo, segundo eu ouvi. Quantos aqui foram à Arte Rio, Feira? Mara, você não foi? Jânio, você não foi? Mas ao mesmo tempo, a gente, no ano passado, não sei se você se lembra, depois da Arte Rio, a Luísa Duarte escreveu uma crítica que eu achei super pertinente à falta da esfera pública, quer dizer, a falta desse patrimônio criativo. Tá? Eu estou querendo chamar a atenção a questão da criatividade, tudo, não é para condenar a criatividade, mas é como a gente redireciona esse exercício da criatividade. E os educadores incomodados estão atuando, porque é essa tônica do incômodo que eu quero chamar essa tônica, que é aquele que vai poder ultrapassar a dualidade, porque aquele que está completamente imerso na miragem da Alice B de 1950, ele não está incomodado. O incômodo é para aquele que está já sentindo. E o que significa na educação? Se você educar para pensar essa extensão do mundo e esse posicionamento crítico em relação a isso. Que dualidade a gente está se referindo? Eu estou trazendo esse pensar, que é um pensar para a gente analisar enquanto também educar. Porque a própria Alice Beg, eu estou falando isso porque é uma leitura que eu estou fazendo exatamente em relação a a miragem seria o sucesso, a cultura visual, quem estuda a cultura visual, tudo, a miragem seria esse sucesso visual. E o que eu estou trazendo em contraponto? A voz. Tá? A voz, no sentido, quando eu falo aqui, eu estou lendo, citando, então tem várias vozes acompanhando. Então, voz também nesse sentido. Quando eu vejo uma obra de arte, aquele artista fez aquela obra, ele está amparado em várias vozes, concorda? Então, o sentido de voz não é só a fala, a voz também. Então, todo artista se nutre de uma série de discursos que vão inspirar a sua ideia e sua enunciação. Então, vozes também nesse sentido. Mas, a dualidade, o exercício crítico, essa aproximação, e é uma aproximação fundamental para a gente colocar o sujeito no despertar, e aí eu acho que eu estou falando de educação, um despertar de uma consciência sensível e que ela se identifica com a época, mas ela também é capaz de se recolocar em relação à moda, ao que está sendo dado. Então, educar nessa polarização de ser extensão, ser parte da diversidade, mas também ser um sujeito da diversidade. Eu estou querendo provocar isso como desafio que a gente me passou. O que seria a arte contemporânea e educação? Como a gente lida com isso? Ou não? Então, eu vejo, na verdade, o que você disse me trouxe vários outros incômodos que foram alimentados, né? Incômodos antigos que foram alimentados hoje. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem muito que pensar, talvez, nessa dinâmica da política cultural no Brasil, é o tempo, né? Para que você consiga ter esse diálogo, essa troca, esse espaço de
criação, né? Esse espaço de apreensão de novos olhares, de outras vozes, você precisa de um tempo, né? Você precisa de, é isso que você estava falando, do espaço, de número de pessoas que você consegue abordar, o tempo que você precisa estar ali. E aí quando você vai escrever um projeto para o Ministério da Cultura, onde você vai escrever um projeto super legal de programa educacional, de uma exposição, a forma de avaliação é numérica ainda. E aí você tem que dizer quantas pessoas você vai atingir ali, né? Então, se você faz um projeto educacional que realmente vai tocar um número de 200 pessoas, aquilo não interessa. Interessa você atingir 80 mil pessoas. E aí, a lógica do sistema de rodar catraca acaba sendo a mesma lógica mercantil, mesmo quando é um projeto que teoricamente não tem a finalidade mercantil, né? Então acho que a gente tem que pensar um pouco como que seria como a gente poderia se mobilizar para alterar formas de avaliação de projetos, né? Eu acho que o erro está desde a avaliação. Como você pode avaliar um projeto por números, Mas isso é interessante que, por um lado, a gente fica muito pessimista, por outro lado, você nem querer ser otimista, mas existe transformações atingindo todos os setores. Aí eu falo como professor de produção cultural, eu vejo pessoas que estão batalhando por uma dimensão mais crítica em relação a repensar o que se chamava responsabilidade social, repensar tudo. Então, você tem acontecendo aí microgeografias da esperança em todos os lados. Graças a Deus, esse tecido, tá? Ele é lento. É lento dentro da nossa visibilidade. O que você está falando, certamente, é incômodo para todos nós, assim, até depois vão ver aí, se a Etienne puder trazer isso amanhã, e tudo, ela vai, justamente, como você avalia o processo, mas eu quero provocar, pelo menos hoje, que há um tecido, e esse tecido, ele tem sujeitos como você, como as pessoas aqui, atuando em diversos times, tanto numa Secretaria de Educação, como também em outras secretarias avaliando o projeto, tentando repensar uma dimensão mais crítica de enraizamentos, talvez, um entendimento mais qualitativo para essas relações. Agora, realmente, se você olha de avião, você vê a paisagem complicada, mas aí você chega a certos sujeitos que estão batalhando em certos doinhos de transformação. Exemplo, os pontos de cultura foram uma febre, mas foram tentativas de microgeografias, foram tentativas de atualização do que foi a museologia social, de gestões participativas. Mas aí volta, precisa-se um trabalho de formação de profissionais em vários sentidos. Então pode haver um artista criador que vá estar trabalhando nessa gestão e que tenha essa acessibilidade, ou o outro lado é um sujeito de formação sensível que vai entender a dimensão de transformações por uma escala das micro-relações, das micro-políticas. Então, é um trabalho, mas para essa primeira parte, eu queria provocar esse incômodo, que é educar para essa dualidade, onde você tem as redes, as novas tecnologias, todo mundo tendo celular se fotografando, todo mundo sendo produtor da sua imagem, Facebook, tem tudo isso, e como essas mesmas mecânicas de um capitalismo chegam na classe C e D e ao mesmo tempo tem agenciadores, não só artistas, que estão produzindo organizações sociais de mobilizações coletivas.